E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui à emissora da Fraternidade para darmos continuidade ao estudo detalhado da vida do mundo espiritual, né, que se encontra nas obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. É um prazer estarmos aqui novamente para juntos estudarmos o livro Nosso Lar. Nós hoje vamos começar um novo capítulo, né? Um capítulo que... Tem afinidade conosco? Que para nós não é tão complicado, né, da gente poder comentar, por conta das experiências pessoais e próprias, mas só para lembrar, antes da gente começar o capítulo, no programa passado nós terminamos o capítulo 11 e a gente comentou sobre o trabalho que é feito em nosso lar acompanhado de música. A gente viu que a música, ela já tem uma importância muito grande no mundo espiritual e de uns tempos para cá a gente vê essa importância também sendo dada aqui para nós, enquanto encarnados. Nós comentamos que a musicoterapia já é usada em tratamento de pessoas com Alzheimer. A gente viu que existem pecuaristas usando a música para produção de leite, para aumentar a quantidade de leite do seu rebanho. Então, foi isso que nós conversamos, não é? No programa passado. Hoje, então, vamos começar o capítulo 12, cujo nome é O Umbral, não é? Então, como o Marco falou, não fica tão difícil para a gente falar sobre ele, porque a gente vai ver aqui que o André Luiz, ele diz que o umbral começa na crosta terrestre. Então, nós já vivemos nesse clima umbralino, infelizmente, né? Só observando, né, Tereza, que se a gente procurar no dicionário a palavra umbral, ela significa uma passagem. Umbral é uma passagem de um determinado ambiente para outro. Nada mais do que isso. Então, alguns dicionários dizem que é a parte, né, que recobre a porta, né? Aquela entrada da porta. Aí seria a passagem de um dormitório, no caso da Teresa está colocando de um lugar para outro. De um dormitório para outro, de um ambiente para outro. Isso. E aí, sabiamente, os espíritos intitulam o capítulo do umbral, que vai ser uma passagem temporária, que nós vamos ver. Então, já analisando o título, né, o umbral, não é um lugar circunscrito, criado por Deus para o sofrimento. Não é isso. Nós vamos ver, porque nós vamos ver essa situação de umbral em várias ocasiões, várias situações, daqui para frente. Mas já analisando a palavra... Vamos começar a ler. Mas já analisando só a palavra, depois a gente vai ver no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando dessa questão da criação, de que você teria criação divina para lugares circunscritos de sofrimento. E não tem, não é isso. É um estado da alma que nós vamos ver, não é? Bom, então vamos começar. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. Então ele já estava ouvindo falar disso, né? Ele já estava ouvindo falar essa palavra e ele, como era uma pessoa curiosa, ele já estava, né, já estava muito ansioso para ter respostas sobre isso. E aí ele coloca: a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações, né? Então, a gente vai ver
o que ele vai começar a narrar, o Lísias e ele, nessa conversa, eles vão começar a falar que muitas pessoas, quando desencarnam, passam pela perturbação. No Livro dos Espíritos, Kardec, não é, também fez essa pergunta aos espíritos, no caso, na pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, isso também vai depender de como a pessoa viveu. Porque, como Jesus sempre disse, a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa viveu já na perturbação enquanto encarnada, como é que ela espera, né, após a desencarnação, ela ficar tranquila? Não tem como, a natureza tem espírito de sequência. Isso é só a gente olhar, observar a própria natureza. Tudo tem começo, tem meio, tem fim, tudo segue uma sequência. E Kardec... Você vai ler agora o Livro dos Espíritos? Vou, mais uma. Tá. E Kardec fala assim, porque o André Luiz, o que ele disse? A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo à dolorosa perturbação. Então, perturbação, praticamente todos nós, pelo nosso nível evolutivo. Mas aquele que se não preparou religiosamente, falando, ele vai ficar mais perturbado. É como ele fala aqui, dolorosa perturbação. E aí na pergunta 165, Kardec vai falar, já que todo mundo passa perturbação, será que quem conhece o espiritismo fica assim um pouco mais tranquilo? Olha a pergunta, 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que se segue à morte? Aí olha o que os espíritos dizem, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência tranquila são o que maior influência exerce. Então, a única coisa que o espiritismo vai ajudar para quem é espírita, quem acredita, a gente vai saber que morreu. Ah, morremos, ninguém está me escutando, eu não consigo mais ficar em casa, e uma série de situações. Mas olha o que os espíritos dizem. A influência maior para você estar bem quando desencarnar é o bem que se pratica e a consciência tranquila do dever cumprido. Porque, olha só, a gente tem 3 problemas quando desencarnar, né? Ou problema ou solução, vai depender, né? O conhecimento o conhecimento do que está acontecendo. Então, nós que somos espíritas, a gente não é que leve vantagem, mas a gente vai estar pelo menos com a compreensão do que está acontecendo. É o primeiro. Mas o segundo é a questão do apego. O apego é um problema muito sério. A gente vê pelo André Luiz, apegado à família, querendo ir para casa de qualquer jeito. A gente vai ver durante o estudo da obra que Nosso Lar, para André Luiz, é um curso preparatório para ele voltar em casa e ver a situação da esposa, a nova situação da esposa. E um outro problema, quando a gente desencarnar, é se a gente fez o bem ou não. É isso que os espíritos estão dizendo. Então, a única diferença de nós, espíritas, para outros religiosos, é que a gente vai entender o que está acontecendo. A gente vai falar, bom, morri, porque ninguém me escuta, porque eu me sinto vivo, porque eu quero voltar em casa e não estou conseguindo, ou eu volto e não consigo falar com ninguém, porque cada desencarnação é como cada nascimento, é diferente para cada um. Então, aí os espíritos, né, é muito importante essa pergunta, a gente lê-la e relê-la e meditá-la. O espiritismo, ele tem uma influência muito grande, porque o espírito já compreendia, antes de morrer, que ninguém morre.
Agora, a prática do bem e a consciência pura são o que de maior influência exercem. Por que que o André Luiz ficou perturbado? Porque ele não cumpriu seus deveres, nem de médico, nem de esposo, nem de cidadão, não é? Que ele não era fraterno. Ele não era simpático, então, e praticar o bem, ele só pensava, infelizmente, como a maioria de nós, a gente às vezes só pensa na gente. Então, por isso que ele passou 8 anos numa situação bem de perturbação, não é? Ficou claro isso? Né, Marco? É isso. Então, completando essa pergunta que você leu do Livro dos Espíritos, 165, isso. Vamos para 982, que é o capítulo 2 da parte das penas e gozos futuros, na pergunta 982. Kardec como que pergunta aos espíritos e eles reafirmam essa questão. A pergunta é a seguinte: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Quer dizer, ele colocou a palavra sorte como a nossa situação, como nós ficaremos, né? E aí os espíritos respondem. É um complemento daquela que você leu agora, que a Tereza leu. Uhum. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Sim. Né? É aquele raciocínio infantil que nós não devemos ter mais, porque para se salvar tem que crer em Jesus e quem não é cristão. Abrangendo mais o raciocínio. O importante é o comportamento de cristão. Aí é diferente. Né? O comportamento de ser espírita. Porque nós, às vezes, lá na nossa casa, a gente costuma falar assim por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Nós costumamos dizer que era espírita sem saber. Copiando, às vezes. Cristã. Copiando até frases de outras pessoas. O comportamento que o espiritismo nos orienta, né, a fazer perante a vida, para nós, os mais rebeldes, esses espíritos que não tiveram contato com o espiritismo já o têm, né? Então, o verdadeiro cristão no sentido real da palavra. Aí ele continua a resposta: só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, isso aí tem que estar bem claro. É. E outra coisa interessante também, Tereza, essa questão da preparação religiosa, porque na resposta que você leu da 165, os espíritos respondem a Kardec da influência muito grande. Realmente tem uma influência muito grande. O conhecimento, você já sabe onde está. Nós falamos lá no centro assim, a grande vantagem, quando desencarnar, eu vou saber que estou no umbral. Estou no umbral. Ou lá, né? Vamos trabalhar, vamos orar. Né? Mas aí tem uma situação muito interessante, gente, na revista, quem puder pesquisar, é na Revista Espírita de fevereiro de 1869. E aí Kardec coloca, o título é o seguinte: um espírito que julga sonhar. Ele era materialista quando encarnado. Sim. E ele desencarna. E aí Kardec fala assim: não se julgando morto, tem consciência da sua intangibilidade, né? E o nome dele era Luiz, dá o nome de Luiz. Era um homem de muito espírito, escritor distinto, que designaremos pelo nome de Luiz. Fazia parte do grupo de notabilidades, e vem falando a história. E aí, numa sessão do grupo, 8 dias depois que ele desencarnou, 8 dias só, ele participa do grupo onde Kardec está participando da reunião, e ele diz assim, palavras do Espírito: que sonho singular, sinto-me arrastado por um turbilhão cuja direção não compreendo. Ele está desencarnado, e vem o texto é grande, mas resumindo, ele está desencarnado e acredita estar sonhando. Que está vivo e sonhando. Vivo e sonhando. Isso causa uma certa perturbação nele. Sim. Mas que logo depois os espíritos o amparam, porque ele, como nós colocamos, é uma pessoa distinta. Sim. E os espíritos o amparam, e depois de 2 reuniões, ele começa a se conscientizar que realmente ele está desencarnado. E aquela história do senhor Allan Kardec, ele coloca assim, realmente tinha sentido. A mensagem é muito interessante nessa questão e encaixa direitinho no que nós estamos lendo aqui. É. Isso aí, para ele, é o seu umbral.
Porque é a sua transição de ideia que ele está passando. No caso do André Luiz, como nós já lemos no primeiro capítulo lá, ele relatando a passagem dele por essa situação de umbral, foi uma questão diferente do sofrimento por causa do comportamento do André Luiz perante a vida. Então, essa questão de eu vou para o umbral ou não vou é muito relativo, porque depende de cada pessoa. Então, é o estado da alma na erraticidade. É isso que a gente tem que analisar. Como eu vou estar fora desse casulo, fora desse escafandro que eu tenho aqui, que faz com que eu, às vezes, me engane comigo mesmo no meu comportamento. O André Luiz, ele vai colocar aqui para gente em 2 etapas. Ele vai falar filosoficamente o que significa umbral, que é esse estado íntimo, e vai falar também do local, vamos dizer assim, geográfico, entre aspas. Não é? Nós vamos ver isso aos poucos. Mas voltando à questão da ausência da preparação religiosa no mundo, a gente tem que lembrar que o grande problema é quando a gente se diz religioso, mas não medita na mensagem da sua religião. E isso serve para qualquer religião. Para nós espíritas, para os católicos, para os evangélicos, para os umbandistas, para os budistas, para os judeus, qualquer um que não pare, não é, dentro da sua religião e comece a meditar na mensagem e se esforce por praticar a mensagem que a sua religião traz, ele está sem essa preparação religiosa. Porque é o André Luiz, o que ele disse para a gente em capítulos anteriores? Eu era católico, mas eu só cumpria lá os rituais da sociedade. Quer dizer, provavelmente ele ia na missa de casamento, né, na cerimônia de casamento, missa de 7º dia, era só isso que ele fazia. Então, não basta, né? É como Jesus diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não basta você ter o título de religioso. Então, o que vai te ajudar, o que vai nos ajudar no nosso momento de desencarnação é o quanto a gente meditou na nossa religião, na mensagem da nossa religião. Então, o espiritismo não é o melhor, não é a melhor religião, é uma outra religião. Nós só levaremos vantagem na questão do conhecimento. Mas como os espíritos disseram para a gente, o grande problema é a gente ter feito bem, não é? É a questão da prática do bem e ter a consciência tranquila do dever cumprido. Agora, Tereza, uma coisa muito interessante, olha aqui. Vamos tentar encaixar um raciocínio. Mas eu aqui. queria dar um exemplo antes. Eu queria dar um exemplo de uma o assunto pessoa. É bom, eu queria dar o exemplo que o André Luiz diz pra gente de uma moça que desencarnou, tá no livro Os Mensageiros. Ela é no capítulo 48. Quem tiver o livro em casa, quiser dar uma olhadinha, e eu vou resumir a história. Eles são chamados aí no necrotério, porque tem uma moça chamada Cremilda, que ela desencarnou, o corpo dela no necrotério, o noivo dela, que já havia desencarnado de tuberculose, está tentando tirar ela do corpo, levar o espírito dela, mas só que ela, na crença dela, ela achava que todo mundo que morre dorme. E ela abriu o olho, se via viva e via ali o noivo do lado dela. Só que na religião dela, só quem aparece são os demônios ou os anjos. Ela viu o noivo não era anjo, mas ela achava que era um demônio, que o noivo dela estava parecido, se transformou num demônio, como se o demônio porque ela se achava viva ainda. Ela se achava viva. E achou que ele tinha... né? Como é que ele vai aparecer para ela? Aí, olha só, ele fala assim para ela, Cremilda é o nome dela, vem, abandona as vestes rotas, que é o corpo. Fiz tudo para que você não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, fechava os olhos.
demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que o seu organismo espiritual, o perispírito, permanecia já todo desligado do corpo, mas ela não queria sair. Aí o Aniceto e o André Luiz, né, eles conversam. É preciso atendê-la de outro modo, disse o orientador. Vejo que a pobrezinha não dormiu no despreendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Até que o que eles fazem? Eles afastam o noivo dela e eles vão atendê-la, né? Aí quando ela vê eles de branco, ela acha que eles são médicos. E aí ela fala: que pesadelo horrível, sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. E aí o mentor fala: não há morte, minha filha, creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. E aí eles dão um passe nela, ela adormece e o noivo leva. Me fez lembrar de uma companheira nossa, lá da nossa casa espírita, que já desencarnada, Neuza. Ah, sim. Ela teve que se submeter a uma cirurgia, e aí ela foi anestesiada, fez a cirurgia, e num quarto. Quando ela acordou, ela estava em outro ambiente, totalmente diferente. Ela passou, o efeito para ela da anestesia durou muito. Quando ela acordou, que ela viu outro ambiente, ela raciocinou na hora: desencarnei. Não viu família? Não viu a família, o quarto limpinho, desencarnei. Né? Então, ela é espírita, tinha um conhecimento, vou ficar quietinho, vou fazer prece, chama o doutor Bezerra. É o conhecimento que ajuda. E aí o conhecimento que ajuda, né? É isso, só então, isso. É isso. Então, e comigo também, eu morava no interior do Amazonas, chovia muito e caiu um raio numa situação, eu acabei de almoçar, fui para a rede. O raio caiu, estourou em cima de onde eu morava, queimou tudo. E eu pulei da rede. Quando eu pulei, foi automático, eu raciocinei. Eu não estava na rede porque eu pulei. Então eu não desencarnei, porque eu estou aqui. Só estou vendo um corpo. Foi um raciocínio de segundos. Essa é a vantagem de ser espírita. É só isso. É só isso. Agora, olha só. Nós temos pouco tempo, né, Tereza? Vai terminar o programa. Então, gente, no próximo programa a gente continua o raciocínio dessa questão de umbral, porque isso é muito importante, nós ficarmos esclarecidos com relação a isso, porque lembrando sempre que quando nós nos esclarecemos, não nos esclarecemos só para nós, para aqueles que nos acompanham também. Não é? E essa questão de inferno eterno que nós cultivamos durante tantos séculos, durante tantas existências, essas complicações com a mensagem de Jesus que nós hoje espíritas fizemos no passado, né? Nós temos que realmente consertar isso dentro de nós, né? Para esse atavismo sair de uma vez por todas. Né? Então, só para resumir, o André Luiz, ele, né? Só para resumir, o André Luiz, o que aconteceu com ele? Ele não tinha o conhecimento, olha só, coitado, por isso que quando essa perturbação toda, ele não tinha o conhecimento, estava apegado e não praticou bem. E isso é para, todos esses ensinamentos é para que nós, como dizem os antigos, coloquemos nossa barba de molho. A diferença então é que nós temos o conhecimento, estamos apegados e não praticamos o bem. É só isso, a diferença é só essa, na maioria do tempo. Né? Precisamos nos esforçar para melhorar a cada dia, né? Então, esse estudo do umbral realmente ele é vasto, a gente não vai correr, vamos devagarzinho, não é? Vamos tentar explicar o máximo possível, porque realmente fica um pouco complicado. Até para nós mesmos, os espíritas, às vezes a gente até se confunde um pouco, porque a gente fica com aquela ideia que a gente trouxe, antiga, aquele atavismo de céu, inferno, purgatório, e a gente fica achando que é a mesma coisa. Tanto que Allan Kardec ele enfatiza muito esse assunto, principalmente no livro Céu e Inferno. Né? Então, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de conversar sobre um assunto tão importante para nós, fundamental, eu diria,
mais uma vez. Muito obrigado por tudo, e que Deus nos abençoe e que Jesus continue sendo a nossa meta. Deus nos ampare e vamos nos encontrar no Umbral no próximo programa. Um abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.